A ressurreição dos mortos aparece na Bíblia. Mas será que isso é literal? Os mortos realmente sairão dos seus túmulos? Vamos aprender profundamente sobre esse tema. Talvez a primeira vez que a gente vê explicitamente isso na Bíblia aparece no livro de Deuteronômio, 5º livro do Pentateuco. Lá está escrito assim: vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Agora preste atenção, porque muitas Bíblias não traduzem corretamente o hebraico bíblico. O hebraico bíblico diz assim: eu farei morrer e farei viver. Está escrito explicitamente no hebraico bíblico, amit va'ahaye, que é no futuro. Eu farei morrer e eu farei viver. Feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Então nós vemos aqui uma alusão que Deus fala, não na ordem que nós conhecemos, eu farei viver e farei morrer. Nós vemos exatamente o contrário, que Deus fala, eu farei a pessoa morrer e depois eu farei ela viver. Então aqui a gente já vê uma alusão que as pessoas que faleceram irão voltar a esse mundo. Como elas irão voltar? Como será isso? Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor para você. Mas no livro de Isaías nós também vemos uma profecia. Lá está escrito assim: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é o orvalho da luz. Mais uma vez, nós vemos na Bíblia o profeta Isaías explicando explicitamente de que os mortos voltarão à vida. As pessoas que estavam em pó, elas vão sair desse pó e vão voltar a viver saindo dos seus túmulos. Talvez o lugar mais explícito de todos que nós vemos sobre a ressurreição dos mortos é em Ezequiel, na famosa profecia dos ossos secos. Deus, nessa profecia, fala para Ezequiel: vá até esse campo, o que você está vendo? E Ezequiel, ele conta que ele está tendo uma visão de ossos, que eles estão completamente secos, sem nenhuma vida, sem nenhum líquido vital nesses ossos, ou seja, eles estão completamente mortos. E aí Deus fala para Ezequiel: agora você vai ver algo diferente. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então Deus diz a Ezequiel: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E estava escrito que esses ossos eles se secaram, não havia mais esperança. E agora diga-lhes: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Mais uma vez uma alusão que você não tem outra explicação a não ser falar que os túmulos irão literalmente se abrir e de lá os mortos sairão. Então eles vão voltar a viver. Você pergunta: mas os mortos que estão enterrados, os corpos deles já viraram pó. Tem corpos de 1000 anos, 2000 anos, ou mesmo de 50 anos, já não é um corpo. É verdade, mas Deus fala que esses corpos eram como ossos secos, que não tem mais nenhuma vida dentro deles. E na ilusão que a gente viu em Isaías, a gente fala do pó, que eles voltaram ao pó, e mesmo assim, Deus, o Criador de tudo, ele garante
que haverá uma ressurreição. Ou seja, o plano divino não é a morte. A morte, ela é parte desse mundo, mas ele não é o objetivo final. Tem pessoas que pensam que, então, uma pessoa morreu e acabou completamente. Então, Deus avisa, através, seja da Bíblia, através dos seus profetas, que o plano dele é diferente. Vai chegar um momento que a morte será extinguida. Vai ser extinguida, isso também está escrito explicitamente no profeta, que a morte será tragada e nenhuma pessoa mais derramará lágrimas. Então, não somente que a morte será anulada, mas a gente vê também que então os corpos voltarão à vida, porque não faz sentido que Deus criou uma pessoa para ela passar aqui 100 anos, 120 anos e depois ficar eternamente morta. É interessantíssimo que nós vemos na Bíblia 2 casos de ressurreição de mortos. O primeiro caso nós vemos com o profeta Eliau. Eliau, ele foi recebido na casa de uma senhora chamada Tzarfit e lá trataram ele muito bem. Essa senhora casada, ela tinha um filho e de repente esse filho, ele perde a vida. E Eliau é chamado, ele vê o que acontece, ele tem uma gratidão muito grande com essa família e ele reza para Deus, ele implora a Deus para que essa criança torne a viver. Mas a própria Bíblia conta pra gente que ele havia morrido. Eliau, ele faz a prece dele, ele reza, ele faz alguma coisa com essa criança e a Bíblia conta pra gente que ela voltou à vida. Interessante que o discípulo maior do profeta Eliau, que foi o profeta Elisha, passa com ele algo muito parecido. Ele também é convidado a ficar na casa de uma família, e a casa dessa família, mais uma vez, existe o marido, existe a esposa, existe um filho. Na verdade, quando Elisha foi, eles ainda não tinham filhos, e Elisha, como prova de gratidão que eles têm por receber ele tão bem, e dá para ele comida, dá para ele um teto, então ele reza para Deus para que eles tenham um filho. Esse filho vem ao mundo, eles não tinham esperança e agora finalmente veio esse filho. Porém, um dia, esse filho ele vai ao campo junto ao seu pai e ele começa a falar: minha cabeça, ou seja, minha cabeça está doendo. O pai entende que é uma coisa séria e eles levam ele para casa para que a mãe cuide, já não está no campo, já não está no sol, e essa mãe, quando ela vai tratar do filho dela, ela vê que ele não está mais aqui, ele faleceu. Ela não conta para ninguém. O que ela faz? Ela pede um cavalo. Ela chega para o seu marido e fala: eu preciso ir até aquele homem de Deus, o profeta Elisha. Não explica nada ao seu marido, que pergunta: mas qual o motivo? Não é um dia sagrado, não é o primeiro dia do mês? E ela fala: deixa eu ir. Ela vai até Elisha. Elisha entende que tem uma coisa muito séria. Ele volta com ela e ele encontra aquela criança morta. E a Bíblia conta pra gente que Elisha ficou sozinho com aquela criança. Ele faz um ritual que não é um ritual médico, porque ela já tinha falecido. Ele encosta a boca na boca, o nariz, os olhos, tudo. Ele tem uma conexão muito grande, mas ele reza a Deus e essa criança, de repente, ela começa a tossir e ela volta à vida. Então a gente vê aqui 2 casos de crianças, de jovens que haviam falecido e 2 profetas, os 2 da mesma geração, que conseguem trazer eles de novo à vida. Então nós vemos que se um profeta, que toda a força dele vem de Deus, ele consegue fazer com que uma pessoa ressuscite, Deus, o Criador de todo o universo, não pode fazer com que nós ressuscitemos, as pessoas que morreram saiam dos seus túmulos e voltem à vida. Muito mais quando ele faz essa promessa algumas vezes. Uma dessas vezes que é muito importante você escutar muito bem é no livro de Daniel.
No livro de Daniel, há uma descrição um pouco mais profunda do que nós vimos até agora. Está escrito assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Agora preste atenção, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Então Deus fala que todas as pessoas irão ressuscitar, só que algumas vão ter um tipo de julgamento e outras outro tipo de julgamento. Ou seja, quando acontecer a ressurreição dos mortos, acontecerá também um julgamento muito sério. O julgamento do que a pessoa fez em vida. Se foi uma pessoa que tinha fé em Deus, se foi uma pessoa que cumpriu os preceitos divinos, se foi uma pessoa que pregou a justiça. Então ela vai ter um caminho eterno de ligação com Deus. Ela vai brilhar e vai estar conectada com Deus. Já as outras pessoas, elas vão ter essa vergonha eterna. As pessoas que foram malvadas, as pessoas que fizeram o mal em vida. E realmente é interessante que a transmissão oral conta pra gente que tem pessoas que não vão ter parte nesse processo magnífico. São as pessoas que não acreditavam em Deus em vida. As pessoas que não acreditavam que a Bíblia foi dada por Deus. Também pessoas que não acreditavam na palavra divina de que haverá a ressurreição dos mortos. E é claro, pessoas que foram muito más em sua vida. E é por isso que a tradição judaica traz até exemplos de algumas dessas pessoas que foram muito más e que essas pessoas então não têm parte nesse processo. Ela traz o caso de alguns reis e o caso de algumas pessoas que estão na Bíblia, que são famosas, mas que não eram reis. Os reis são Yerovam, Ahav e Menashe, que a gente lê sobre os três no livro de Reis, que foram pessoas más e que também fizeram muitas pessoas pecarem. Com relação a outros personagens, está escrito sobre Bilam, aquele profeta, né, que fez coisas muito erradas contra o povo de Israel, Doeg, que também aparece no livro de Samuel, ligado à história do rei Saul, Ahitofel e Gehazi. Gehazi, que foi o ajudante de Elisha. Então nós vemos aqui que nem todos terão o mérito da vida eterna, como está escrito em Daniel. Porque tem pessoas que pregaram o mal, fizeram o mal. E é claro que somente Deus pode fazer esse julgamento. Mas nós aprendemos aqui, então, que a ressurreição dos mortos ela é completamente literal. Ela irá acontecer. Todas as pessoas sairão dos seus túmulos, serão julgadas, e as pessoas que têm esse mérito, elas vão receber uma recompensa eterna, uma recompensa muito maior do que um ser humano pode imaginar nesse mundo.